Bom dia a todos. Muito obrigada por estarem hoje conosco. Prazer apresentar essa mesa de diálogo de Caliban, do Caliban, da revista Caliban, com pessoas tão destacadas como autores que participaram desse número de Caliban e, juntamente com Bernardo Tames, autor de diferentes trabalhos publicados anteriormente. Vocês já viram a imagem da edição, que é Over, do artista docente uruguaio Luiz Cadmiter. Uma das suas obras dos anos 70, década que abria a era mais trágica do Uruguai e parte também na América Latina, com ditaduras e terrorismo de Estado. Nessa curadoria de textos onde trabalha Caliban, a obra do Luiz fala no limite da palavra, em relação a que não tem como fazer uma testemunha. Tomara possam ler esse número desde qualquer página, porque é um trabalho sensível, como a da Sandra Delifter, sobre a escuta profunda a partir de outros paradigmas de existência. Também podem explorar os trabalhos psicanalíticos sobre as suas figuras, singularidade na seção argumentos, escuta com aventuras e turbulências na experiência psicanalítica, que é o tema desse vórtice. Guerra, sem mais, é o título de Incidente, um tema que nos leva ou chega conosco com um impacto violento. E história cultural da psicanálise latino-americana, com abordagem muito interessante, Cidades Invisíveis, nos leva para Honduras, e o ofício pioneiro de psicanalística, onde está tudo por ser feito. Frederico e Geraldo escreveram nesse dossiê dedicado a pensar o espaço que ocupa o sobrevivente, com palavras de Gambin, o testemunho fala do passado. Temos uma tarefa que é da memória, que fala através do silêncio, um silêncio doloroso, muito mais que as palavras. Em meio da confusão, vemos novas disputas por silenciar a memória e as palavras, ou talvez fixá-las em relatos por parte de setores ultraconservadores. Novas políticas da memória para o que é necessário deter a mobilidade das palavras, imobilizando o tempo para o retorno ao mesmo local. Nesse campo de batalha aparecem também novas possibilidades de leituras e reinvenções. Se estamos dispostos a abrir a escuta para outros desejos de futurabilidade. Agora, Silvana Rea, editora da seção Dossiê, estará conosco e os convidados conosco para compartilhar o diálogo. Obrigada. Bom dia a todos. É uma alegria estar em mais um encontro de Caliban. Uma ação sempre com vários rostos amigos que a gente vai vendo pelo Zoom. Eu vou apresentar agora os nossos convidados para a conversa de hoje e vou contar um pouco como é que a gente vai organizar, né? Então, a primeira fala será do Federico Caetano, né? Depois, Bernardo Tanes, e o Gerardo entra na conversa a partir do momento em que a gente começa a troca entre todos. Então, vou apresentar os nossos candidatos. Gerardo Caetano, que é doutor em História, docente e investigador da Faculdade de Ciências Sociais, da UDELAR, integrante das Academias de Letras e de Ciências do Uruguai, acadêmico correspondente da Academia Nacional de História. Ele também é co-coordenador do grupo de estudos sobre a história das direitas no Uruguai. Federico Caetano é licenciado em Psicologia, doutorando em Magíster em Sociologia pela UDELAR, com especialização em Psicoterapia Psicanalítica Focal.
Bernardo Tanes é psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, da qual foi presidente. Foi também editor-chefe da Revista Brasileira de Psicanálise e diretor de Comunidade e Cultura da FEPAL. É doutor pelo Núcleo de Psicanálise da PUC de São Paulo, docente e fundador do curso de Teoria Psicanalítica do COJAE da PUC, docente e supervisor do curso de Psicanálise com Crianças do Instituto Sede Sapientia, da qual foi coordenador. Agora eu passo a palavra para o Federico começar a sua fala. Federico, a palavra está com você, então. Muy bien. Bem, primeiramente, escutam bem? Sim, ok, muito bem. Primeiramente, o texto que traz questões de memória viva. A memória é um campo em disputa. Nesse sentido, o ensaio crítico é neutral e se integra num debate sobre o passado recente de uma perspectiva pluralista, mas com uma teoria do nunca mais. Ele está lendo muito rápido, eu não tenho texto. É importante dizer que, através da coautoria dedicatória, vemos 3 gerações representadas, integrando uma imagem de memória viva como uma força mobilizante e prospectiva associada ao futuro. Em segundo ponto, o texto é um ensaio crítico que integra um olhar transdisciplinar, onde a holística é o resultado de um olhar sociológico e histórico, mas que também integra um diálogo com a concepção de psicanálise em movimento, que, longe de ser uma ciência estática, fica latino-americanizada e produzindo saberes, a miscigenação de saberes, tudo através de um diálogo no mundo de epistemologias. É importante introduzir, então, o texto onde nos focamos nos negacionismos da direita que estão presentes no continente. Uma das premissas é que o terrorismo de Estado não foi um desbordamento repressivo, foi um projeto ideológico com o principal objetivo foi a totalização da sociedade. Através da paralisia do medo, o outro passou a ser concebido como um inimigo invisível, que tinha que ser eliminado pela repressão. Habilitou práticas de profanação e com tortura e desaparecimento, homicídio e cárcere forçosa. Depois de iniciado o processo de tramitação democrática, foram ativadas políticas do esquecimento, com o imperativo da impunidade com um passado traumático. Era sofrer em solidão e silêncio. A população ficou sem verdade e sem justiça, longe a memória se traduziu numa luta republicana por verdade e justiça, com a proliferação de testemunhos importantes, se gerou uma memória exemplar, instituindo diques semânticos em relação à proliferação do horror, através do nunca mais. A história não é linear. É uma disputa permanente onde nada é dado. Aqueles saberes com convergência pública que faziam parte do acordo de regimes democráticos, hoje estão ficando em debate pelo negacionismo e revisionismo. Esses processos não são protagonizados por segmentos marginais do espaço público, mas atores com capacidade de escutar, do poder político. Onde estão os novos espaços públicos? Como operam as manifestações conservadoras? Quais as estratégias? Primeiramente, é necessário dizer
que hoje há um novo espaço híbrido com redes digitais e questões presenciais numa conexão direta através de muitas conexões em tempo real. As novas direitas orientam suas operações táticas em uma batalha cultural que com o cenário principal, as redes sociais. Dentro desse cenário, há uma loja algorítmica que captura as pessoas que se repetem a si próprios, configurando uma subjetividade tautológica com bolhas narrativas. Há muitos arquipélagos que é um ecossistema onde as outredades se encontram e podem dirimir as suas diferenças. E sinto muito, ele está lendo sumamente rápido, eu não tenho texto, estou fazendo o possível. O outro Federico, nasce assim, Federico, Frederico. un segundo, perdóname. Só um segundo. ¿Puedes ir un Você poquitito más pode ir um pouco despacio mais por la lento, traducción porque al temos portugués? interpretação para o português e você está correndo. Muito obrigada. Eu não tenho Gracias. texto. Obrigada. Bem, dizia que o outro emerge não como um vetor mobilizante, mas opera a partir do desconhecido e alheio como um encravamento, pensando assim com as subjetividades tautológicas. E temos uma cultura agora do instantâneo, onde as referências do pensamento são efêmeros. Existe não gostam as pessoas de esperar. Geram muitos significados instáveis que, por sua vez, esses espaços públicos são caracterizados por um presentismo contínuo, onde o passado se dilui na hiperestimulação da imediatez. Dentro dos espaços digitais, há novos atores. Trolls, haters, bots geram matrizes de opinião, instituindo uma sinergia pública marcada pela volatilidade. A chave é a performance. E tudo opera como marcadores, eixos da contemporaneidade. No texto, se colocaram dois casos importantes, que são o do Brasil e da Argentina, que é necessário fazer referência a algumas características. Dentro desse cenário de saturação, onde as direitas revisionistas estão presentes, através da proliferação de fake news e da maquinária do horror. Há um terreno fértil através dessa cultura e encontram o seu epicentro no processo brasileiro e no argentino, marcados pela emergência de líderes autoritários que instituem movimentos voltados para o conservadorismo, novas janelas hermenêuticas para o passado. No caso do Brasil, característica que chegou a níveis paradoxais, com um discurso de ódio marcado pela ausência do reconhecimento do outro, e a aversão também à diferença. A falta de escrúpulos foi brutal. Apenas mencionando algumas das frases tristemente célebres. Por exemplo, há uns anos ele afirmou: eu estou em favor da ditadura, você sabe disso. Através do voto você não vai mudar o país. Ele falou isso antes de ganhar as eleições. Vai mudar quando tenhamos uma guerra civil. E fazendo o trabalho que fez o regime ditatorial. Isso aconteceu no Brasil. E com Milei, novos libertários, há múltiplas ressonâncias metonímicas com o processo brasileiro. A geração de um discurso maniqueio contra a casta
com uma tônica efervescente, onde se minimiza o passado traumático, com terminologias como excesso, por exemplo, e chega à teoria de dois demônios, com a negação da ditadura que aconteceu na Argentina. Uma das frases da vice-presidente da Argentina, a expressão terrorismo de Estado é confusa. O terrorismo de Estado é uma categoria política. Isso falou a vice-presidente da Argentina. E para abrir aqui as perguntas com vocês, eu deixaria isto e diria que diria que os territórios da memória se desenvolvem em labirintos enigmáticos que estão associados como um jardim com sendeiros, com trilhas que se bifurcam. A luta pelas memórias não são batalhas sobre um universo inamovível, mas estão escritas dentro de uma semântica complicada. As lutas pela memória estão carregadas por futuro, codificando narrativas do futuro. Hoje, tudo isso está sendo minimizado, esse passado traumático. A ideia agora é passar a página e esquecer tudo. Nesse sentido, é importante perceber isso como psicanalistas e continuar refletindo para construir diques semânticos civilizatórios do horror que permitam identificar narrativas e futuros alternativos. Muito obrigada. Deus. Obrigado, Federico. Agora passo a palavra para o Bernardo Tanes. Bernardo. Bom, obrigado, Silvana. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a Caliban e no nome da Carolina e da Silvana pelo convite, né, de estar com vocês hoje. E também dar os parabéns para toda a equipe da Caliban por tirar o véu em tempos tão difíceis, quando projetos autoritários na América Latina e no mundo visam sepultar, desqualificar os testemunhos da dor e da vergonha, da crueldade e do sadismo que foram criminosamente perpetuados em nome de ideologias e supostas verdades. Bom, quero lhes falar, antes de começar, que eu vou falar em português, né? Eu fui apresentado, eu brinquei com a Silvana, como psicanalista argentino residente no Brasil, e tem uma inversão, né? Sou argentino, residente no Brasil, depois me tornei psicanalista. Mas em tempos de identidades, né, identidades não binárias, eu poderia dizer que a minha identidade, do ponto de vista nacional, é não binária, né? Sou, às vezes, argentino, às vezes brasileiro, então posso brincar com liberdade com isso, né? Então, hoje vou falar em português, mas na hora da discussão, talvez, com os ânimos mais quentes, eu falo em espanhol. Mas vamos lá. Eu vou ler o texto, porque lendo eu consigo seguir mais uma linha que eu queria transmitir para vocês. O tema da memória me é muito caro e muito próximo. Eu escrevi uma dissertação de mestrado há 30 anos sobre a memória e temporalidade em psicanálise. E desde então, não parei de me ocupar com o tema da memória, né? Na Caliban tem um texto grande sobre a temporalidade que escrevi há alguns anos. Então, o tema me é muito próximo, tanto clinicamente como no campo político. No número que temos pela frente, né? Tem inúmeros trabalhos clínicos, históricos, estéticos, de excelente qualidade, impossível dar conta desse material que testemunha nossa potência e nossa criatividade. Como o trabalho de Federico e Gerardo Caetano toca fundamentalmente a dimensão histórico-política e sociológica atual, achei oportuno introduzir um vértice que transita pelo impacto dos vestígios da memória e o esquecimento na subjetividade social e singular do campo da psicanálise. Vestígios da memória.
Rasto, pegada, indício, sinal, resto, ruína. Vestígios da presença e do prazer, mas também dos ocultamentos, da negação, do esquecimento, das falsas reconciliações, do ódio, da tortura, da humilhação. Vestígios da crueldade na história, no campo social e político, vestígios da subjetividade social e individual. Vestígios e seu potencial traumático devastador para a cultura e a subjetividade individual, quando esses processos de recusa são dominantes. A partir da multiplicidade de citações, fragmentos e referências presentes na monumental obra Passagens, do Walter Benjamin, ele propõe a montagem como estratégia metodológica que, ao retirar os objetos, textos, imagens ou vestígios dos seus contextos, possibilita o surgimento de uma nova constelação na qual as noções de temporalidade são transformadas, assim como se possibilita a emergência de novos sentidos históricos. Eu acho que esse vai ser o eixo da minha fala. Guardem essa série: montagem, novas constelações, temporalidades transformadas, novos sentidos. São esses também os efeitos da experiência psicanalítica, quando, no contexto do campo transferencial, subvertem-se as amarras da linearidade do tempo contínuo da consciência, dando lugar a um fenômeno cujo potencial transformador é indiscutível. Continuando, outra pequena citação do Walter Benjamin. O modo pelo qual o passado recebe a impressão de uma atualidade mais recente é dado pela imagem na qual esse é compreendido. E essa penetração dialética, essa capacidade de fazer presentes as constelações passadas, é a prova da verdade da ação presente. Isso significa que ele acende a chama da mecha do explosivo que mora no que há sido. Muitos de vocês devem ter assistido o filme O Dia em que Não Nasci, do diretor Florian Kosten. Resumidamente, o filme inicia sua narrativa falando de uma jovem alemã que vem da Alemanha e vai para o Chile para uma competição de natação. Faz escala do seu voo em Buenos Aires, enquanto aguarda a conexão para Santiago, no aeroporto de Buenos Aires, ouve uma mulher cantando uma canção de ninar em espanhol. Uma intensa emoção vai tomando conta de Maria, uma jovem dos 20 anos. Sem perceber, ela mesma começa a balbuciar a letra da canção. Perplexa, resolve ligar para seu pai na Alemanha e diz que não vai mais ao Chile à competição da natação e que vai ficar na Argentina. Trata-se de ir de encontro aos vestígios que transbordaram emocionalmente. Desenrolar da história remete ao golpe militar na Argentina e ao período da ditadura que se instaura. Os bebês nascidos nos centros de tortura, filhos de militantes, dados para adoção. O filme retrata o vórtice, redemoinho, identitário de Maria, a sua busca para resgatar a origem, os sentimentos de perplexidade em face às condições de sua adoção aos 2 anos de idade e o silêncio da sua família em relação à sua própria história. A memória guarda consigo a capacidade de resgatar o tempo da história, não como um tempo passado, mas como um tempo inscrito nas entranhas do atual. Insisto no atual. Assistimos à trajetória do vazio de uma primeira experiência, vestígios ou inscrição sem registro simbólico para um processo de historização simbolizante, entrelaçamento de uma singularidade com um processo coletivo sociopolítico. Bom, segundo ponto que eu queria tratar: história, testemunho e memória. Trata-se na psicanálise de propiciar as condições para a emergência dos vestígios da vivência, Erlebnis, como diz Freud, e dos acontecimentos que, impedidos de representação, habitam o psiquismo, de modo ingovernável,
e sua transformação, talvez, em experiência, Erfahrung. Como diz Agamben, a língua para testemunhar deve ceder lugar a uma não língua, mostrar a impossibilidade de testemunhar. Isso nos conduz a pensar como nós, analistas latino-americanos do século XXI, nos apropriamos desse legado. Como hoje concebemos a história no campo social e político e nos espaços clínicos a céu aberto, nos quais viemos atuando com muito vigor e entusiasmo. Como se constituem hoje as subjetividades e suas singularidades. Isto no cenário também descrito por Federico e Gerardo Caetano, e também no texto do Mariano Orenstein, e também num trabalho interessante do Bolas, a qual a Silvana faz referência na sua introdução, né? Sobre a psicanálise na era da desorientação e o retorno do oprimido. No mundo que reina, como o Federico nos traz, reina soltas as fake news, o imediatismo. A quem se importa com a história em tempos de redes sociais e de pós-verdade? O eu tem uma compulsão à síntese e, por sua vez, a nossa memória é inexoravelmente lacunar e fragmentada. A história de si e da trama familiar será preenchida, recheada por narrativas que buscam dar coesão e liga. As histórias dos povos é muitas vezes apenas a história dos vencedores, a história oficial. Por isso é preciso lembrar, mas o que significa lembrar? Mais uma vez, Benjamin, articular historicamente o passado não significa conhecê-lo tal como ele propriamente foi. Significa apoderar-se de uma lembrança tal como ela cintila num instante de perigo. E hoje, com a ascensão do populismo de direita na América Latina e no mundo, estamos vivendo um instante de perigo. Não podemos nos enganar. O que interessa hoje ao psicanalista não é apenas uma história que extraia fatos, uma verdade preexistente, mas sim uma historização simbolizante que no aprecur reconhece no entrelaçamento dos tempos o potencial traumático do acontecimento e que faça desse momento uma experiência minimamente restauradora. Lembrando Ferenczi, se o acontecimento é da ordem do fato, o trauma tem suas raízes na desmentida, na impossibilidade de reconhecer o dano infligido. Se o acontecimento é da ordem do factual, o trauma é da ordem do desmonte das referências subjetivas, que nos conferem identidade, nossa noção de tempo e continuidade, nossos sonhos e projetos. Exigem e demandam a necessidade de reconstruir o tecido mental esgarçado pela dor. A angústia insuportável, a indiferença, o ódio e o ressentimento exigem recuperar a confiança e a vontade de viver, amar e produzir coletivamente. Como reconstruir esses laços e conexões intrapsiquicamente e intersubjetivamente quando o mundo, quando no mundo o direito à verdade e à justiça é negado? Criamos um falso self coletivo que ignora e mascara o histórico, que anistia sem reconhecer os crimes perpetuados. Não se trata de vingança, do olho por olho, mas do reconhecimento de que a reconciliação social só pode acontecer após o reconhecimento do dano, da violência perpetuada. Para tanto, seria necessário reconstruir a memória dos eventos, reconhecer a dimensão estrutural, social e política dos cenários, carregados de potencial desestruturante e traumático, não apenas no plano individual, mas no coletivo, já que o não reconhecimento da sociedade a condena ao negacionismo e à permanente repetição. Terceiro ponto que eu queria trazer na sequência. Eu vou falar de uma historiadora e helenista que provavelmente muitos de vocês conheçam, é a Nicole Lugo. Ela expõe as dificuldades metodológicas do historiador e dos testemunhos, e assim como do psicanalista, acrescento eu,
que se relacionam com o aparente paradoxo. Como não saturar o passado de concepções presentes, quando é deste presente que partem dos impulsos, né, do investigador? Como não moldar o passado em função das ideologias, modelos ou interesses presentes? Vou evocar um texto dela sobre as crises políticas em Atenas e agradeço muitíssimo ao Alberto Cabral, que estou vendo ele aqui presente, porque eu retirei esse texto, essa referência, do seu belíssimo livro sobre o perdão. Luhó escreve um livro, A Cidade Dividida, sobre a memória e o esquecimento em Atenas Antiga, e também um outro livro. E talvez um outro livro. Pode ligar para ela, favor, tem uma chave aqui favor, dentro. podem desligar os microfones? Bom, continuando. E outro livro sobre esquecimento e amnistia em Atenas. Vou ser bastante sucinto nessa, para não me estender no tempo. Mas eu queria que vocês, para pensar a relação que eu quero fazer entre o que se dá em Atenas em relação ao perdão, a montagem das temporalidades, como sugerido por Didier Overman, e a força do atual. Então, entrelaçamento entre Freud, Walter Benjamin, Luhó e Huberman. 3 conceitos da Luhó: stasis, amnésia e alastos fentos. A stasis, né, para os gregos, carrega o significado de conflito civil, discorda, inestabilidade, fracionamento da polis. O conflito interno poderia enfraquecer a coesão social e facilitar a conquista pelos inimigos. Erosão da democracia. A stasis poderia ser utilizada por frações ambiciosas, né, para subverter a ordem democrática e estabelecer regimes autoritários. Isso é Grécia, né, 500 anos antes de Cristo. Ascendem os tiranos, né, e se dá uma revolução que toma o poder. Surge um segundo conceito, amnistia, que desempenhará um papel crucial na restauração da paz e da concórdia após os períodos das stasis. Superar ressentimentos significa deixar para trás as mágoas, os ressentimentos, as amarguras. Restaurar a unidade, um passo essencial para superar as divisões e criar um futuro comum. Facilitar a reintegração. E a amnistia como acordo político. A amnistia era um acordo formal, geralmente decretado pelas autoridades, que conseguiria perdão geral aos participantes das stasis. Isso significava que os crimes cometidos durante o conflito não seriam punidos, né, desde que as partes concordassem com os termos do acordo. Haveria um incentivo à paz, manutenção da ordem, inclusive uma proibição legal, né, de falar dos episódios que tinham acontecido. Mas o olvido, o esquecimento e a amnésia não representavam nenhuma garantia de reconciliação, já que o olvido e a amnésia, né, não significavam uma reconciliação genuína entre as partes envolvidas. Ao conceder o perdão geral, as autoridades podiam estar renunciando à sua responsabilidade de punir os transgressores e detentores do direito. Surge o terceiro conceito, alastos pentos, que se refere à dor inconsolável, à mágoa profunda, que não encontra cura ou resolução. A helenista Nicole Luhó dedicou-se a estudar os alastros pentos como um elemento fundamental da cultura e da tragédia grega. Em sua obra, ela argumenta que essa dor inconsolável, que desafia a ordem social, pois representa uma ruptura com a ideia de harmonia, exige reconhecimento. O contrário da dor silenciosa e resignada. O alastos pentos exige reconhecimento e expressão. O seu reconhecimento transforma a identidade. Por último, e com isso vou concluindo, queria dar uma ideia do que nós vamos trabalhar no próximo congresso da FEPAL. Nós vamos trabalhar sobre questões de racismo,
gênero, colonialismo, políticas reparatórias. E me pareceu interessante que essa ideia da Luró, e essa ideia, quer dizer, a Luró retoma dos gregos, de Alás dos Pentos, na Grécia Antiga, oferece um novo marco referencial para pensarmos sobre as questões contemporâneas, como o racismo, a discriminação de gênero, o colonialismo, que serão temas do nosso congresso. Os Alás dos Pentos pode ser visto como uma forma de compreender a dor inconsolável causada pelo racismo e a humilhação em todas suas formas. Essa dor se perpetua através de gerações, moldando as identidades e as experiências de vida das pessoas marginalizadas e humilhadas. As políticas reparatórias são o primeiro passo para a justiça social e o reconhecimento das injustiças históricas que causaram esse tipo de dor, esse dor irreconciliável. Isso inclui reconhecer os crimes contra a humanidade, as violações dos direitos humanos e dos sistemas de opressão que persistem até hoje. Reparação e reconciliação. As políticas reparatórias visam reparar os danos causados pelo racismo e pela humilhação. Isso pode incluir medidas como redistribuição de terras, indenização por perdas materiais, mas, acima de tudo, visam reconstruir um psiquismo esgarçado, e que não consegue se reconhecer a si mesmo numa identidade e que só pode se reconhecer na identidade do opressor. Todos conhecem os textos do Fanon, que estudou com extremo cuidado os efeitos psicológicos do colonialismo sobre os povos colonizados. Ele explora o conceito de dor irreconciliável, que se refere à dor profunda e inassimilável causada pela opressão colonial. Enfim, essas são algumas ideias que eu queria transmitir para vocês a respeito da questão da memória, dos tempos, e quando nos remetemos com essa metodologia de colocar lado a lado, vemos que nos vemos ocupados em cenários e culturas diferentes, anacronicamente distantes nas temporalidades, questões que dizem respeito ao esquecimento, a negacionismo. Nós estamos vivendo questões novas nos dias de hoje. Só que, como muito bem Gerardo e Federico nos mostraram, essas novas questões ganham roupagens novas e ferramentas novas, que estamos muito perplexos de como poder contrarrestar. Então, a minha fala se dirige muito a esse entrelaçamento entre a subjetividade individual e o contexto social e político, que de alguma forma é o nosso métier, como psicanalistas e cidadãos. Obrigado, gente. Obrigada, Bernardo. Bom, enquanto as perguntas não chegam, eu vou propor uma questão para o Gerardo, Federico e Bernardo, para a gente começar a pensar. Vou trazer para a discussão a interlocução de um outro autor do dossiê, assim aproveito e já faço uma propagandazinha do dossiê, que é o Márcio Seligman. Então, eu vou trazer uma ideia que ele traz num texto para que, como uma proposta para a gente pensar certas questões que têm a ver com moldar o passado, com as questões da memória, questões que vocês abordaram aqui, Então, o Seligman diz que uma possibilidade da gente lidar com traumas profundos que acabaram passando por essas políticas de esquecimento, de silenciamento, seria tratá-los pela guerra de memória e guerra de imagens. Ele traz como um exemplo dessa guerra a retirada na frente do Museu de História Natural, em Nova York, a retirada daquela estátua, que tem o Roosevelt sobre um cavalo e a pé de um lado um afrodescendente e do outro lado um indígena. Então, a retirada desta obra seria movida por esta guerra de memória e de imagens. Então, tem um argumento, seria uma de elaborar esses traumas, ou até talvez uma forma reparatória,
porque provocaria uma modificação de uma narrativa. Mas coloco como uma questão, né? Por outro lado, essa estratégia também não poderia produzir, por sua vez, respostas fundamentalistas, que, de certa forma, também coincidiriam com essa política de apagamento e de esquecimento? Quer dizer, será que, assim, a gente também apagaria certos vestígios, né? Ou será que a gente poderia entender essa estratégia como uma estratégia que possibilita movimentos reparatórios? Ou talvez não seja nem ou a questão, né? Talvez seja e, mas, enfim, proponho para que vocês três pudessem conversar sobre isso um pouquinho, enquanto a gente aguarda a manifestação da audiência. Gerardo, gostaria de... isso. Bom dia. A interpelação é muito interessante. Imediatamente me inspirou a lembrança de um parque em Moscou, eh, chamado Parque das Estátuas Caídas. É muito impressionante, porque, como vocês podem imaginar, a história da Rússia, com a passagem no marco da União Soviética, trouxe espaço para muitas quedas de estátuas, muito iconoclasia. É um velho tópico da reconstrução da memória. A questão é, como você bem falou, muitas vezes a queda das estátuas ou a queda da memória, a guerra de imagens, provoca novos autoritarismos. É como essa ideia de que a memória não pode incorporar o relato e a disputa. Eu pensaria, como colocaram sábios, pessoas sábias como Winston Averso, sem pensar sem deixar de pensar na resolução de imagens e narrativas inadmissíveis. Vemos nos Estados Unidos de hoje, por exemplo, em muitos estados do Sul, a glorificação de figuras que simbolizam o pior do racismo. Acredito que esse tipo de circunstâncias devem ser objeto de revisões radicais. Na construção de relatos de memória para a cidadania, a chave é a convivência em disputa. A convivência em disputa. A disputa sempre o passado é território de disputa, sempre foi assim e é assim. Eu digo isso da perspectiva de historiador, não me animo a dizê-lo da perspectiva do ofício de vocês. Eu acredito, então, que uma coisa semelhante acontece. O historiador, o que procura, e essa é uma diferença, é marcar distância do objeto de estudo. E nessa perspectiva, muitas vezes, a melhor defesa de uma narrativa, um relato alternativo da história, como todos, serão provisórios. Portanto, não é o cancelamento de outro relato, do relato anterior, mas talvez seja a sua convivência em disputa. Anteriormente,
Antigamente, o historiador convidava a uma viagem mágica para o passado sem mostrar os truques. Hoje tem que continuar convidando essa viagem, mas mostrando a mágica em si, os truques. Acho estabelecer a pluralidade de narrativas, de como isso permanece entre nós, estabelecer a legitimidade dessa disputa sem hegemonias estabelecidas. Isso pode nos ajudar a construir espaços para algumas disputas que não admitem convivência. Por exemplo, a disputa da negação do terrorismo de Estado, o negacionismo, a da tortura, dos desaparecimentos. Isso fez com que trouxe poucos compromissos, onde é absolutamente está tendo algumas, está meio picotado o som para mim, então estou perdendo um pouco bem. A recuperação de uma memória exemplar que possa construir a melhor resposta das visões negacionistas. E quer dizer isso, e não nessa tarefa, mas em relação a outras tarefas que atravessam o nosso vínculo com a memória do passado coletivo, a possibilidade de incorporar essas disputas no âmbito ou num ambiente de convivência, num ambiente com visões do passado que não são as nossas. Em soma, em resumo, eu quero dizer que a democracia não é a negação do conflito, é a tramitação do conflito, segundo regras não violentas e pluralistas. E eu acho que isso, no território, está no território em relação ao vínculo com a memória. O importante aqui é reivindicar al- aquelas memórias que não admitem intercâmbios de valores. E, nessa perspectiva, acredito que temos de pensar claramente e diferenciar a guerra eh, sem quartel, que leva a visões negacionistas, racismo, colonialismo, e separar isso da guerra de visões políticas alternativas. Logicamente, isso gera, entre muitas coisas, visões do passado, que não são as mesmas, que não devem ser consensuadas, que devem viver essa disputa. É uma reação, digamos, de historiador. O Bernardo, estou vendo que ele levantou a mão, não é verdade, Agora eu vou falar em espanhol. Bem, eu concordo totalmente com a perspectiva do Gerardo. eh, Acho que essa ideia de convivência em disputa, acredito que seja fundamental. E nas sociedades de psicanálise, na nossa em São Paulo, temos um centro de documentação e história. E um grupo, nós lutamos muito durante a minha gestão, que pudesse se transformar num centro de estudo da memória e a história da psicanálise, não apenas na minha sociedade, onde poderíamos ter essa convivência em disputa, poder discutir quais os parâmetros que nos levam a entender a história de uma instituição. E nós temos uma questão na psicanálise que é um pouco diferente, que são as histórias transferenciais, os nossos vínculos com os nossos pais e avós. E há uma formação de feudos também que lutam por poder institucional. Por vezes vemos o apagamento da memória ou a tentativa de instaurar
uma história da psicanálise sem conflito linear, que esconde o conflito em diferentes momentos da história, quando justamente a história visa poder colocar lado a lado missões divergentes, ou visões divergentes, para poder continuar crescendo e evoluindo. Então, a proposta dele é interessantíssima. Eu vi uma série na televisão que é o Museu, o nome da série é Museu. São 6 episódios, onde um argentino é nomeado como diretor de um museu de arte ibero-americano em Madrid. E no museu, na entrada, há uma escultura enorme de um escultor de um artista que era que era assediador de crianças. Um grupo militante quer destruir a estátua e joga pintura na estátua até que a destroem. E essa série é muito iconoclasta, discute muito, mas a questão é: será que não temos de fazer uma outra escultura do lado dessa, diferente, que coloque em questão a existência dessa pessoa? É uma questão muito interessante que traz o Gerardo. Destruir e colocar outro nesse lugar nos leve a criar outras esculturas, outras bandeiras que vão apagando a memória, mas que não geram o diálogo e a discussão. E, no fundo, são políticas negacionistas. Queremos apagar a história ou apagar o outro. Então, acredito que tenhamos questões específicas na psicanálise e na história do mundo, mas o problema é semelhante. Eu concordo plenamente. Alberto? A Laura também levantou a mão. A Laura. Laura Veríssimo. Obrigada, Geraldo. Obrigada, Alberto, porque ladies first. Eu queria agradecer muito a pergunta da Silvana, porque retoma o que me surgiu da leitura de Seligman, e agradecer muito a resposta do Geraldo também. Bernardo, sem dúvida, aqui é uma pergunta. Se os psicanalistas negamos o conflito e queremos criar histórias de harmonia, não irá funcionar isso. Me interessou muito a sua pergunta e a resposta também, porque eu sempre me debato com essa questão de vandalizar e derrubar imagens. E eu me perguntava, e se esses espaços não deveriam ser lugares de memória? Não de cancelamento do que aconteceu, mas de fazer, digamos, de produzir coisas que não apagam o passado. Caso contrário, iremos cair na lógica do apagamento. A imagem que me surgiu foi o que aconteceu com o touro de Wall Street. O touro que foi instalado em 1989, uma estátua de módica para mostrar a força, o poder financeiro americano. E uma mulher, anos depois, criou essa estátua da Criança Sem Medo, instalada na frente desse touro. Quando foi instalada no Dia Internacional da Mulher, 8 de março de 2017. Não durou muito a estátua aí. Por quê? Bem, porque o criador do touro falou: tira, desculpa, muda o sentido da minha obra. Mas talvez é isso, mais do que vandalizar, jogar fora, seria criar uma questão que cria um conjunto onde a história não se apaga, mas
espaços de memória para lembrar o que não deve acontecer mais. Talvez por aí. Por isso, muito obrigada, Silvana, porque achei um ponto muito interessante, tendo os caetanos, que eu gostei muito, que eu escutei do Federico, pai e filho, transmissão generacional, e Bernardo e os companheiros e colegas da Caliban. Obrigada a todos. Laura, perdão por não ter visto a sua mão levantada. Ai, quem queria... É melhor escrever no Difícil, chat, nós temos difícil. 3 telas, Desculpe. exatamente. Vamos ouvir a colocação do Alberto e depois, Gerardo, Bernardo, vocês encerram com os comentários, pode ser? Sim? Então, Alberto, por favor. Muito bem. Bom dia a todos. Quero agradecer à equipe da Caliban por ter criado essa atividade, que acredito que seja muito importante e nos deixa pensando a todos. Agradeço o Bernardo também a referência que ele fez para o desenvolvimento que eu tentei fazer, que acho que é um ponto que eu coincido com ele, muito, muito rico, justamente para terciar todas as complexidades que tem esse problema da memória, essa questão da memória. Eu gostei muito também da referência do Gerardo em relação à convivência em disputa, como um cenário para o desenho de políticas da memória pluralistas. Há um livro super interessante de Paul Ricoeur, que Gerardo conhece, com certeza, sobre memória, esquecimento, história. Um livro excelente que colhe parte dessa problemática. E, claro, indubitavelmente é complexa essa tendência a unilateralizar alguns sentidos da história. Acredito que será necessário muito tempo para abrir passo a essa noção da história coletiva em termos de uma convivência em disputa em tempo presente, que colhe as disputas de tempos passados, porque isso também tem a ver com o fato de construir uma visão do passado que não seja idílico, mas que recupere a dimensão de conflito própria da condição humana. Acho que, nesse sentido, psicanalistas ou teríamos de estar mais habituados à possibilidade de nos conectar com o passado em termos dessa dimensão inevitavelmente conflitiva e inevitavelmente irresolúvel. É por isso que disputas do passado, infelizmente, e por mais que doa, continuam se projetando no presente. Eu gostei muito, nesse sentido, essa ideia, acho que foi o Geraldo que mencionou, eu estive em Moscou antes de que estivesse esse Parque das Estátuas, mas acredito que tenha sido muito rica, vital, vívida, a ideia do que poderíamos pensar como um cemitério politeísta público. Eu digo cemitério porque, como tinham os gregos, que não tinham uma única religião, mas que cada grupo familiar tinha um nicho com aqueles deuses mais venerados, que tinham uma relação com a própria história familiar. É muito difícil criar um coletivo nacional com um cemitério tão diverso. Mas acho que é uma orientação bem interessante a de apontar para essa direção, porque, nesse sentido, o trabalho do analista tem uma questão parecida, semelhante ao trabalho do pesquisador, como comentou Gerardo. Gostei muito isso de mostrar os próprios truques do historiador. O analista, não sei se mostra os truques, mas sim, acredito
que pega a mesma distância respeitosa, ou pelo menos tenta fazer isso. E aí, na hora de revisar o passado do analisante, e deixando em mãos do analisante a construção do que em algum momento passaria a ser a história oficial. O risco é o que o analista se transforma em quem tem que tem a chave da verdade do que seria a história do analisante. Essa é uma tarefa do analisante. E o analista o que pode fazer é colocar à disposição do analisante vestígios de sua história que estariam extinguidos por efeito da repressão. Bem, para muita coisa o tema, para falar horas. Obrigado a vocês três, a Silvana, a Carolina, por criar essa atividade. Muito Neto, obrigada. a Mati pediu para fazer um pequeno à parte. Mati, se você Sí, puder fazer sí, rapidinho, sí, porque sí, aí sí, muy passamos a rápido. palavra para eles. Sí, muy rápido. Quero agradecer a atividade tão rica. E queria trazer um caso próximo, que é um caso no Peru. Depois da época do terrorismo, quando houve a Comissão da Verdade e a Reconciliação, se chegou à ideia de que o que aconteceu foi um conflito armado interno, conflito entre diferentes partes. E, a propósito disso, se criou uma obra, uma escultora muito famosa, uma obra que chamou de O Olho que Chora, incluindo os nomes dos mortos de todos os bandos, de todos os lados, porque os territórios aqui eram não apenas disputados, mas atacados por terroristas e as forças armadas. Então, se fez essa obra de arte pública e foi atacada sistematicamente pelos grupos, não apenas os mais negacionistas, mas os que queriam que não se utilizasse o termo conflito armado, mas terrorismo, e que os militares eram simples defensores com danos colaterais. A questão é que este governo, cada vez mais ditatorial, o que fez, inclusive a partir do Congresso, foi buscar eliminar a obra. E conseguiu isso, porque não podem estar juntos. Essa impossibilidade de convivência em disputa não podem estar juntos. Os nomes de mortos, vítimas de terrorismo, das vítimas dos militares, como se não se pudesse graficar o que aconteceu realmente. Queria deixar isso também como comentário, porque acho que é muito importante, porque faz parte da história do Peru. Muito obrigada. Obrigada, Mati. Então, agora vou pedir para nós encerrarmos que Gerardo e Bernardo façam suas considerações finais, enfim. Bueno, Bem, primeiramente, eu agradeço esta sessão com o Frederico e João Pedro, a quem está dedicado o livro. O que nós propomos é justamente uma síntese, não é homogênea, não é em relação ao Frederico, eh, tem diferenças muito importantes que me ensinam muito, mas principalmente a João Pedro, que tem 6 meses, e ele se perfila como alguém muito crítico. E um pouco disso é que trata a questão. Gostei muito da referência do Bernardo em relação ao museu. Andreas Huyssen é um sábio em seus estudos sobre a memória e diz que os museus teriam que mudar o seu critério de registro, de seleção, e teriam, inclusive, de modificar seus acervos, segundo um critério que tem a ver com a melhor forma de enfrentar esse tempo das percepções, do efêmero, esse tempo tão difícil
tão desafiador, ao mesmo tempo que nós temos de viver. Então, os museus, é bom que possam defender o canônico entendido por aquilo que em todas as manifestações, está em todas as manifestações, e construindo uma visão majoritária do que é o belo, do que é aquilo o que deve ser preservado, mas nunca podem ficar aí. Tem que registrar o derrotado, o que não foi, o que perdeu perante o cânon, que por diferentes motivos não prosperou. Não apenas porque isso de legitimidade em si própria, mas porque nos ajuda melhor a entender o necessariamente provisório que é a definição canônica das coisas. O que hoje vemos como uma verdade irredutível, que amanhã talvez tenhamos uma reconstrução que permita, a partir do que não foi, poder interpelar o que foi. Mas isso não é suficiente, porque temos de registrar, integrar o emergente, o que emerge, porque ainda está em disputa. Impunidade propunha um museu em disputa, uma memória em disputa. Acho que os dois ofícios aqui representados, definição histórica e metodológica, nunca negam conflito. Ao contrário, a negação do conflito promove a sua exacerbação. Aí, nesse tempo contemporâneo, com supostas batalhas, o que procuram é cancelamento do que tenhamos, justamente a partir do violentamento da vida, que é conflito, a negação do outro, a substituição, o cancelamento do outro. O cancelamento, a melhor forma de tratar com a história, com a memória. Então, no caso dos historiadores, quando querem pegar certa distância, como do que tratar, o ofício é incorporar a forma em que o passado se faz parte de nós, justamente buscando o contrário, tem que aprender. Os historiadores temos muita desconfiança. A memória fala mais do presente que do passado. Fala mais de quem lembra do que se lembra do que. Ai, não entendi. As duas coisas são importantes. Os historiadores temos essa confiança da memória e demoram muito em refletir sobre a memória. E como diz Hobsbawm, para ser historiadores desse tempo, temos de aprender a caminhar também nós essas fronteiras porosas que separam e unem a história e a memória. São duas formas diferentes de aprender o passado de forma legítima. Isso, de forma alguma, reduz a radicalidade de certos compromissos vitais que temos, não apenas como historiadores ou psicanalistas, mas como atenienses, como cidadãos. Negacionismo do terrorismo de Estado, negacionismo de qualquer forma de violência, de qualquer forma de violação aos direitos humanos, venha de onde vierem. Isso é radical. Faz parte de uma disputa central, justamente para preservar o conflito, onde temos de conviver, onde temos de celebrar.
evitando o conflito como uma questão que tem que a ver com a nossa vida e fazê-lo sem buscas hegemônicas, que muitas vezes tem por baixo uma proposta autoritária. Claro que eu não quero aqui representar o Frederico, claro que não. Não sei, Frederico, se você gostaria de adicionar mais alguma coisa. Agradecer a oportunidade, foi um prazer compartilhar essa instância com todos. Enviar um cumprimento também para os colegas, e foi um prazer para mim estar aqui hoje. Apenas umas palavras para encerrar o encontro. Poderíamos seguir horas aqui, dá vontade de não finalizar, de não parar. Eu tenho uma sintonia muito forte com o que diz o Gerardo, mas eu deixo aqui para introduzir um outro tema que não é nem a confrontação, nem o confronto, nem o negacionismo. Mas acho que hoje vivemos um tempo da indiferença. Isto é, e acho que é um tema pouco trabalhado, o tema da história e a memória foi bem trabalhado, mas a indiferença é uma questão que talvez, pela nossa idade, é que chega a nós, mas acho que é uma questão bem interessante, porque, por exemplo, em São Paulo discutimos muito questões raciais, gênero dentro da sociedade, tivemos um evento importantíssimo, assim, na Cinemateca, que foi coordenada por um colega na quarta-feira passada sobre racismo. E eu vi que na plateia, hoje, pelo menos, não há nenhum negro aqui. E na discussão da raia, a maioria da plateia era negra. Então, eu acho muito interessante que é pensar como eh, discussões passam à margem. Há tantas coisas, e me chama a atenção não essa margem, mas quem se interessa com a memória. Como estamos tratando a memória nesse espaço, por exemplo? Acho que a questão da indiferença, e eu sugiro, Frederico, a você que está na linha de frente enquanto ao contemporâneo e ao atual, que se esse não seria um tema importante ou interessante para continuar falando. Porque vejo como nós nos envolvemos e nos envolvemos há anos com esses temas. né, Você mencionou Muisman e tantos autores, tantas gerações. Eu lembro, rapidamente com isso eu finalizo, daquele filme A Onda, onde um professor tentava explicar aos alunos o que tinha sido o fascismo. E os meninos diziam, outra vez com aquela coisa do fascismo. E ele resolve simular uma situação desse tipo, que é uma reprodução de uma experiência que houve na Califórnia, em Palo Alto, nos anos 60, que em poucos dias o grupo da aula se transformou num grupo fascista. Há um esgotamento da palavra. E parece que jovens não querem escutar mais histórias. Então, é como introduzir esse campo perante a indiferença. O que dizia o Geraldo sobre os museus e outros espaços, eu pensava justamente da função das escolas públicas, como se abre um debate que não fique fechado em poucas pessoas ou para poucas pessoas em espaços totalmente intelectualizados. É tirar isso do acadêmico e levá-lo para a rua de outra forma, dizendo isso de outra forma. Muito bem. Ok, obrigada a todos, Silvana, Caroline. Eu gostei muito de estar aqui com vocês. Muitas
Nossos amigos e continuamos. Sigamos. Quero agradecer novamente, né, ao Bernardo, Federico e Gerardo, né, pela colaboração com o Caliban. Agradecer a todos vocês que vieram passar essa manhã gostosa com a gente e lembrar, né, que o número Testemunhos de Caliban já está disponível em suas sociedades, tá bom? Então, bom fim de semana para todos. Tchau. Tchau, tchau. Chao. Gracias. Graças.